Continue em adoração, igreja. Continue de olhos fechados, adorando o nosso Deus. Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Estamos aqui essa noite para celebrar o nome do Senhor, para celebrar também todos os feitos, tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa semana que está iniciando hoje, ó Deus. Nós a consagramos ela a Ti. Nós pedimos, Pai, que Tu esteja conosco, assim como Tu estiveste todo esse período, ó Deus. Tu tens guardado cada um daqui, cada membro desta igreja, Pai. Tu tens guardado a nossa cidade, nós Te louvamos por isso. Espírito Santo, continue dando direção aqui essa noite. Continue falando conosco. Abra o entendimento da palavra agora, Deus. Pai, cada um aqui veio com um propósito, Senhor. Cada um veio para ouvir algo, veio para receber algo. Veio também, ó Deus, para ser ministrado, para agradecer, ó Pai. Por isso eu creio, ó Deus, que a boa semente vai ser lançada aqui essa noite. E aonde tiver bons solos, Pai, faça produzir 30, 60, 100 por um, ó Deus, eu creio nisso. Espírito Santo, abra nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode aplaudir mais uma vez? Aleluia! Pode sentar, amada igreja. Já vai abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17. Aleluia, que bênção, né, queridos? Que maravilha poder adorar o Senhor, poder louvar o Senhor. Melhor maneira de começar a semana, né, na presença de Deus. Domingo era o primeiro dia da semana. E os apóstolos começaram a se reunir no primeiro dia da semana. No dia que o Senhor ressuscitou. E nós então começamos celebrando já com o culto da manhã, fomos ministrados, tivemos um tempo de louvor e adoração e agora também. Quem já recebeu de Deus aqui? Já valeu a pena, queridos, ter saído de casa? Aleluia. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. É um texto que nós já ministramos na igreja no passado. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Quem não tem Bíblia, está no telão aqui. Todos acharam? Lucas 17, a partir do 11, diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentam-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Repita comigo: agradecendo-lhe. Mais uma vez: agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Quem lembra desse texto? Texto tremendo, né, queridos? Amados, nós, na nossa conversão, quando nós, hoje de manhã ainda a irmã disse, não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Jesus que nos aceitou.
Foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu. E na nossa conversão, né? Quem lembra da sua conversão? Quem lembra do dia que você aceitou Jesus? Mas aceitou mesmo. Fiz oração de entrega, chorando, né? Não via a hora de ir para o culto, não via a hora assim, queridos, eu assistia tudo que é coisa. Assistia RR, assistia lá o Chapeludo, e assim queria assistir tudo. Queria beber tudo que é fonte, aquela sede, aquela vontade de receber o Senhor. Assim é a nossa, quando nós recebemos Jesus. Passamos a viver como quem sonha. Tudo fica mais claro, tudo fica mais alegre. Tudo é motivo para glorificar a Deus. Amém? E por que isso se perde? A gente continuar com esse gás. Por que a gente vai ficando xoxo? Aceita Jesus, tem a vida transformada e de repente, né? Como o testemunho da Inira foi tão forte, tão maravilhoso, né? A gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a olhar para os outros, para problema, e começa a tirar o foco daquele que de fato a gente precisa estar sempre olhando, sempre se alegrando, como da primeira vez, sempre alegre, sempre feliz por aquilo que Deus fez na nossa vida. Deveria ser assim. Primeiro porque nós somos escolhidos de Deus. Queridos, só de falar isso você tinha que dar uma bicuda na cadeira do teu lado aí. Vou falar de novo, nós somos escolhidos de Deus. Que xoxo. Jesus da glória. Lá em João capítulo 15, o versículo 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Então a gente vê nesse versículo aí, quem que escolheu? Fala, o dia que eu aceitei Jesus na minha vida, fala com voz mudada, né? Tem gente que é tão arrogante, que acha que Deus está precisando da conversão dele. Não, se eu não me convertesse, né, o evangelho não teria graça. Tem gente que é assim, querido. Primeiro ele nos escolhe, ele olha para mim e para você e nos escolhe para fazer parte do time. E depois ele diz para que a gente vá e dá fruto. Fruto. Querido, fruto há um monte de jeito de dar fruto. Um monte de maneiras de dar fruto. Com o nosso testemunho, com a nossa alegria. Você já viu o crente batizado no azeite, no vinagre com limão? Pega a Bíblia no domingo. Barba igreja, mulher. Jesus da glória. Chega na igreja. Sentaram no meu lugar. Tem até lugar da igreja. Nem eu não sabia. Sangue de Jesus. O crente é feliz. O crente se alegra. O que fulano está fazendo na igreja? Amado, tem que se alegrar. Tem que se alegrar. O fruto é mostrar o Senhor Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus, onde ele ia, ele arrastava multidões. As pessoas queriam estar na volta. Né? O crente legal, aquele que reflete Jesus, é sempre gente na volta. Mas gente na volta para ser bênção também. Sabe, o crente é feliz, ele é alegre. Eu não posso sair na casa de alguém para voltar logo, que eu perco o horário. Esses dias eu vim aqui no Rodrigo e nós ficamos quase 2 horas conversando, só da Bíblia. Nós não lembramos da Kombi, né? E da Kombi também. E da Bíblia. Não vi a hora passar. Eu falei, querido, eu tinha que pagar uma conta. Porque a gente ama fazer isso. Falar das coisas de Deus. Queridos, às vezes, como eu disse, nós somos arrogantes.
em achar que fazemos favor para Deus. Hoje eu vou na igreja e Deus tem que falar comigo. Hoje eu vou na igreja, eu vou dar meu dízimo, a janela do céu tem que ser... Sabe o que tem de crente arrogante? Crente que parece que faz favor para Deus. Parece que Deus tem obrigação de fazer algo, né? Eu creio sim, amados, Deus, Ele é maravilhoso, é misericordioso, Ele é galardoador, diz a Bíblia. Ele ama abençoar. Há pessoas que vão ser abençoadas mesmo não sendo crente, usando o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Por que eu sei? Porque lá na Bíblia diz também que no dia lá nos portões eternos, muitos chegarão e falarão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome, né, eu expulsei demônio. E Deus vai falar: afasta-se daqui, raça de víbora, não os conheço. Então eu creio que muita gente ainda vai ser beneficiado com a palavra de Deus. É por isso que existe muitos pregadores oportunistas, existe muita gente oportunista no meio evangélico, porque o nome de Jesus, ele tem poder. E muita gente, né, por ser líder, né, eu sou líder na igreja, grande coisa. Como se Deus fosse, Deus fosse se curvar diante de um líder. Eu sou o pastor da igreja. Isso é uma honra, mas eu fui chamado. É uma alegria eu ser o pastor, é uma honra eu estar aqui. Mas isso não muda a minha posição. Isso não faz eu maior e nem menor. Aliás, quem quer ser grande no reino de Deus tem que ser pequeno. Tudo é o contrário. Mas tem gente que realmente acha que Deus se comove com ele, do jeito dele falar, do dízimo que ele coloca. Sangue de Jesus. Queridos, eu dizimo porque eu sou grato a Deus. Então muita gente, né, envolvido nas programações e acham que Deus se comove com isso. Queridos, é óbvio que está na presença do Senhor, nós vamos ver alguns pontos depois, que nós fazemos as coisas para Deus porque nós somos gratos a Deus. Não porque nós somos alguma coisa. Esse texto, querido, ele fala justamente sobre gratidão. E eu fico pensando, querido, como é complicado. Imagina você na tua vida, você ajuda um filho, por exemplo. Vamos pegar o filho, né? O pai e um filho. Você ajuda o teu filho, você forma ele, você dá tudo para ele e ele é ingrato com você. Porque o pai não dá nada para pegar de volta. A gente não investe no estudo do filho porque a gente quer retorno. A gente quer ver o filho ser bem. Mas o filho, o que o pai espera é o amor do filho, é a honra do filho. Imagina um filho sendo ingrato com tudo que o pai e a mãe fez. Tem muitos que odeiam seus pais. Imagina com Deus, querido. Imagina a ingratidão nossa, né, da parte. Mas pastores, isso existe desde a antiguidade. Quem lembra do povo do Egito, né? Os hebreus saíram do Egito, passaram pelo deserto, no mar, passaram pelo mar, a comida caía do céu. Eles andaram 40 anos pelo deserto, né? Quantas lojas pernambucanas tinha no deserto? Quantos Center Moda tinha para comprar calçado, né? Fazendo propaganda aqui. Quantas lojas de roupa? Não tinha. A roupa, diz a Bíblia, crescia no corpo. A roupa não rasgava, o calçado não desgastava. Não tinha um doente no meio daquele povo, né? Quantas farmácias tinha lá no deserto? Nada. Não tinha nem remédio de jujo, não tinha nem um pé de boldo. Não tinha nada. E Deus manteve aquele povo. E o povo, na primeira oportunidade, eles passaram o Mar Vermelho. Lembra da pregação esses dias? Com 3 dias. 3 dias depois que viram o mar se abrir. Depois que viram o exército dos egípcios ser engolido pelas águas. Eles murmuraram, diz o texto. Esse somos nós. Nós nos esquecemos da nossa conversão. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez. Nós nos esquecemos dos montões que ficaram para trás. Quem lembra da pregação lá de Sansão? Sansão matou 1000 homens.
com uma queixada, né, na mão, um osso. E toda vez que ele cansava, ele olhava os montões que já estavam mortos. E aquilo dava força para ele continuar matando aqueles soldados, até que ele venceu aquele exército. Apenas um matou 1000. Olha para os montões que já passaram na sua vida. Quanta coisa nós já vivemos. Quando eu olho para essa igreja, amados, quando eu olho para tudo aquilo que nós já conquistamos, até de coisas materiais, eu olho lá para o começo. Eu olho para todas as lutas e dificuldades, para tudo que nós fizemos desde o começo. Valeu muito a pena e vale a pena. Amém? É para isso que a gente continua forte. Pior coisa é um ingrato, uma pessoa ingrata, né? Murmuradora. Pessoas mal agradecidas são as piores. Eu preciso lembrar, pelo menos no coração das pessoas que nos ajudaram de alguma forma, principalmente familiares. Como é bom você honrar pessoas que um dia te ajudaram, que alguém que colocou a mão, estendeu a mão para você. Mas eu estou falando de ajuda séria mesmo, não é ajudazinha paliativa, né? Ajuda, eu lembro quando eu entrei na prefeitura em 90, eu tinha 20 anos. E eu lembro da minha primeira chefa, a mulher que me ensinou a trabalhar. Pensa numa mulher Caxias. Pensa numa mulher sistemática no serviço. Ela era detalhista com as coisas. Os clipes tinham seu lugar. As pastas, o grampo, o grampeador, a almofada, o carimbo. E se tivesse invertido aqui, falou, quem é que mexeu na minha mesa? Queridos, e eu aprendi muito com aquela pessoa. Sou eternamente grato com a minha primeira chefa, com o primeiro salário, o primeiro emprego. Eu fiquei na prefeitura quase 25 anos, querido. Sou grato demais por aquele período. Aprendi demais, sustentei minha família, cresci como pessoa. Nós precisamos lembrar, olhar para trás e sermos gratos. Porque a ingratidão, queridos, é a pior coisa que tem. A ingratidão. Pessoas mal agradecidas é muito complicado. Amém? Imagina com Deus. Imagina uma pessoa ingrata com o Senhor. E nós sabemos que existem N pessoas que por algum motivo saíram da presença de Deus. Não é trocar a igreja. Igreja não leva ninguém para o céu, placa não leva. Não é sair de uma igreja e para outra, mas sair da presença de Deus. Se sair de uma igreja e para outra, amém, glória a Deus. O negócio é sair da presença. Deus chamou, Deus escolheu, Deus limpou, Deus mostrou o caminho e a pessoa simplesmente se afastar da presença de Deus. Imagina, querido. Imagina que situação, como é que fica na presença de Deus? Nós queremos muitas coisas, queremos crescimento, seja na financeiro, queremos saúde, queremos tantas coisas. Queridos, é errado pedir as coisas, é errado falar, Senhor, eu quero, como o Jones deu testemunho aqui, eu quero curar a minha saúde, apesar que era para jogar bola, mas tá, amém, glória a Deus, mas depois ele vai ralar também na obra. Mas é proibido pedir isso? Não. É proibido sonhar com um carro novo, com uma casa nova, com um trabalho novo, com uma faculdade, como tem muitos jovens aqui. Não é proibido. Não é proibido sonhar, fazer uma viagem maravilhosa dos sonhos. Não é proibido. O problema é a ingratidão. Acho que o que mais arrebenta com a vida do crente, querido, é a ingratidão. Por isso meus olhos têm que estar focados para a cruz. Os meus olhos têm que estar focados no Senhor, querido. Todos os pastores, pastor que me ordenou, pastor que me treinou, pastor que me discipulou, pastor que me ensinou muita coisa na área da libertação, todos eles não estão na fonte mais. E eu sou eternamente grato pela vida de cada um, querido. Cada um. Lembro de cada um, tenho saudades, converso com eles. Sabe, eu creio que a gratidão faz parte. Não precisa ser inimigo. Não preciso
virar inimigo de uma pessoa porque agora não está mais no nosso meio. Nós precisamos ser gratos. Amém? Glória a Deus. Quero usar esse texto, querido, os 10 leprosos, para discorrer um pouco sobre disso que eu estou falando aqui. Sobre ser grato a Deus. Nunca, mas nunca me esquecer de ser grato a Jesus por todas as circunstâncias. Não posso me basear na fé para me dar bem na vida. Não é esse o fundamento da fé. Muitas pessoas procuram a igreja com um pensamento errado. Queridos, as bênçãos, ela acompanha o povo de Deus, amém? A cura, ela faz parte do processo, nós vimos aqui. Está inserido na obra do Senhor, está debaixo da autoridade de Deus. A prosperidade, ela vem com o caminhar. A partir do momento que a pessoa se torna mordomo daquilo que é seu, a partir do momento que a pessoa entende o princípio do dízimo e começa a dizimar por agradecimento, querido. Sabe, queridos, são tantas coisas nesse nosso caminhar, amado, que não tem como não prosperar. Não tem como não ser feliz. Não tem como não ter paz. Não tem como não ser grato e alegre para vir na igreja. Quem está alegre aqui? A Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Baixa a máscara assim agora um pouquinho. Hoje pode. Agora dá um sorrisão aí, querido. Dá um sorriso aí, querido. Em nome de Jesus. O sorriso aformoseia o rosto, diz a Bíblia. Está na Bíblia. Feliz por estar aqui. Tem um vídeo no Face, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Um cara grandão, barbudão, ele entra num metrô cheio de gente. E ele para num canto assim e começa a rir. E esse cara começa a rir. E aí as pessoas começam a olhar para ele e começam a rir também. E começam a rir. Queridos, que princípio simples. Simples. Se eu estou cheio do Senhor, querido, se eu sou um cara para cima, um cara alegre, eu vou contagiar quem está na minha volta. Agora, se eu sou um cara negativo e começo a apontar só os erros da igreja, só os erros do irmão, não, querido, eu vou contagiar também quem está na volta, infelizmente. E aí tem muitas pessoas fracas por conta disso. Eu preciso ser alguém que contagio para cima. Um dia eu disse assim, você está triste, vai lá em casa essa semana. Na segunda-feira, seu Plínio foi lá. Não é, seu Plínio? Falou, ô, seu Plínio, que devo a honra, o senhor falou para vir aqui, eu estou aqui. Falei, amém. Vamos conversar. Seu Plínio queria arrumar um trabalho, nós oramos juntos, com mais alguns contatos também, fizemos a nossa parte também. Acho que não levou 15 dias, seu Plínio? Está trabalhando, em nome de Jesus. Pastor, que poder. Não, querido, foi os contatos, foi uma série de coisas. Mas é ir no lugar certo, ter a esperança de que o Senhor ele pode fazer. Então eu peguei esse texto para nós compartilharmos alguns pontos aqui com você. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, nós somos gratos. Sou grato, eu dizimo porque eu sou grato por aquilo que eu ganho. Eu sou grato pela palavra que eu recebo. Você é grato pela palavra que você recebe no domingo e na célula, querido? Tem dado direção para a sua vida, amém? A gente tem que agradecer a Deus, querido. Imagina a sua vida sem nenhuma palavra. Porque a maioria das pessoas leem a Bíblia e não entendem ela. Ou entendem do seu jeito, ou procuram estudos para entender a Bíblia. Então, querido, Deus está dando direção para a tua vida. E eu tenho que ser grato por isso. Tua vida tem melhorado, porque eu sei disso. Em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar. Preciso ser grato, pois Jesus anda no meio do povo. Olha lá o comecinho do texto. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Dois lugares que não eram muito bem vistos. Samaria o judeu nem passava.
Na Samaria era considerado um lugar impuro. Quando um judeu, por algum acaso, precisava passar em Samaria, quando ele saía do território, ele batia a poeira das sandálias dele, de tão impuro que ele considerava esse lugar. Mas Jesus, ele andava no meio do povo. Jesus saía em lugares onde ninguém esperava. Primeiro ele começou, quem lembra lá no texto? Primeiro ele começou lá na Galileia dos gentios, terra de Zebulon, terra de Naftali, terra que viu que passou por grande escuridão, agora vê grande luz. O Senhor, ele vai nos lugares aonde a gente menos espera. É por isso que a igreja precisa sair da porta, querido. A igreja precisa estar em lugares onde o evangelho não chega. Há muitas pessoas que jamais vão pôr o pé aqui, você que tem que ir lá. Jesus, ele anda no meio do povo até hoje, querido. Ele andava em Samaria, na Galileia. O que Jesus fazia no meio do povo? Levando esperança, cura, libertação. Como eu disse, a Galileia era considerada terra de gentios, Samaria terra imprópria para se passar. Queridos, é assim na cidade, querido. Como eu disse, tem crente que põe a Bíblia embaixo do braço, fecha a cara e vai para a igreja. Passa de liso por Samaria, chega na porta da igreja, bate a poeira do pé. E aí está no seu mundo. Aí aqui dentro vira um meu Deus, nossa, que cara sapato de fogo. Ora em língua, sapateia, vira cambota. Não, querido, o Senhor Jesus, ele anda no meio do povo. Por eu e você estar aqui é prova disso. Hoje, na pessoa do Espírito Santo, nós somos alcançados porque queridos, eu fui alcançado, não foi na igreja, não. Alguém pagou um preço pela minha vida, alguém me convidou, alguém me levou, Deus usou para que eu estivesse na igreja. O Senhor até hoje ele faz isso. Até hoje ele anda no meio de Guia Lopes, querido. Há muitas pessoas precisando. Há muita gente perdida, infelizmente. A gente perdida dentro das igrejas. A gente achando que está salvo, querido, e não está. Basta ver alguns comentários aí no Face, algumas infelicidades que alguns crentes fazem, em comentar algumas coisas no Facebook. Será que é assim que se prega o evangelho? Atacando outras igrejas? Não é assim que se prega o evangelho, querido. A gente se prega com testemunho. A gente prega indo nos lugares. Querido, que eu tenho recebido de telefonema, de convite para orar pelas pessoas. Mas uma simples oração pelo zap, uma visita nas casas. As pessoas às vezes nem vêm aqui, mas Jesus está indo na vida delas. Jesus tem levado consolo, Jesus tem levado esperança, Jesus tem levado muitas coisas até hoje, querido. E isso é através da igreja, é através de mim e de você, querido. Se as pessoas tivessem o mesmo ímpeto que elas têm para fazer campanha política, como para pregar o evangelho, Jesus da glória, não escapava ninguém, querido. Agora se vai em tudo que é buraco. Onde tem um barraco, tem gente lá. É isso que nós temos que fazer. Está errado não, tem que ter a política também. Precisa ter, mas é isso que nós temos que fazer. Jesus, ele anda no meio do povo. Anda por quê? Através de mim e de você, através do Espírito Santo. Um dia ele me alcançou, um dia ele te alcançou, querido. Jesus, ele continua fazendo a obra, e isso é maravilhoso, querido. Amém? O que mais eu devo agradecer, querido? Agradecer pelo Senhor ter me alcançado. Agradecer principalmente por isso. Querido, toda vez que eu estou adorando ou louvando, e eu olho para aquela cruz, querido. Hoje, nessa adoração, que o Ministério do Louvor começou hoje. Meu Deus do céu, querido. Se você não é capaz de se mover com aquela adoração, falando passo a passo da crucificação do Senhor, daquilo que Ele passou por mim e por você, isso é tremendo, querido. É maravilhoso. Então eu sou grato, porque o Senhor, Ele está no nosso meio. O próprio testemunho do Jones hoje aqui, ele disse:
Quantas vezes, querido, esses dias com a pastora, com relação àquele doce quente que caiu nela. Primeira coisa, eu confesso, primeira palavra do pastor foi: vamos para o hospital, antes de orar. Daí a gente começa a raciocinar direito, vamos orar. Aí pus a mão e orei, e Deus curou. Na hora, aquela perna que já estava até o couro levantando assim, começou a ficar tudo normal. Que o Senhor está no nosso meio, querido. Querido, antes de oferecer um comprimido para alguém, para dor de cabeça, põe a mão na cabeça e ora. Usa o nome do Senhor Jesus. Antes de você tomar uma decisão da sua vida. Queridos, quantos desses candidatos que nós temos pediram para Deus em primeiro lugar, para depois lançar a candidatura? Será que é isso mesmo que o Senhor queria da vida deles? Eu fico pensando isso. Querido, para mim estar aqui foi uma luta tão grande, para mim ter certeza que era esse o lugar que era para mim estar. A gente precisa aprender a falar com Deus. O Senhor, Ele está no nosso meio. O Espírito Santo, Ele se move, querido. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está dando direção. Então não se esqueça. Meu pastor dizia: não se mexe da cadeira sem falar com o Espírito Santo. Eu quero vender essa casa. Fala com o Espírito Santo. Eu quero trocar de carro. Fala com o Espírito Santo. Eu quero fazer uma viagem. Fala com o Espírito Santo. Ele se move no nosso meio, Ele age no nosso meio. Nós precisamos aprender, queridos, a falar com Deus. Porque o melhor lugar de nós estarmos é onde o Senhor quer que nós estamos. Amém? Segundo, somos gratos que mesmo com nossos defeitos, Jesus nos alcançou. Versículo 12. Então, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Queridos, esses leprosos aqui, eles representam todos os doentes espirituais. Eles nos representam. Um dia eu e você éramos um deles. Um dia nós éramos esses leprosos. E muitos de nós, ainda mesmo já recebendo a cura, ainda ficou alguma coisa para trás. Ainda tem alguma mancha, né? Se você for lá em Levíticos 13, fala tudo sobre a lepra, e do que a mancha que saía na pele, a pele perde a sensibilidade. Lá fala sobre tudo isso. Até hoje tem crente dentro da igreja que algumas áreas da vida está insensível. Ainda tem lepra, querido, precisa ser curado. Mas o Senhor, Ele nos aceita sim. Quantas vezes eu ouvi: pastor, fulano subiu no altar, mas ele nem pode, querido. E nem você, nem eu. Todos nós somos doentes, querido. Nós, pela misericórdia de Deus, querido, como esses 10 leprosos aqui, nós somos alcançados. Interessante que eles gritaram de longe. Lá em Levíticos capítulo 13... mais precisamente no versículo 45, fala de como um leproso tinha que se comportar. Eu gosto de fazer sempre um exemplo. Vem aqui Eric, Marcos, Lício, Rodrigo, Wanderson. Já tá bom. Rapidinho. Tira a máscara. Como que um leproso tinha que se apresentar diante da sociedade? Eu gosto de fazer uma pequena encenação, porque a gente entra para dentro do texto. O leproso, quando ele se aproximava da aldeia, de uma casa, de uma vila, de uma cidade, ele tinha sinos amarrados pelo corpo. Então parecia sabe aquele burro que puxa a frente da comitiva? Ou aqueles carneiros que tem nas fazendas, né? Que tem aqueles chocalhos, né? Assim era o leproso. De longe ele já vinha fazendo barulho. As pessoas, vem vindo um leproso. E quando ele chegava perto, que dava para ouvir a voz, ele tinha que colocar a mão na boca. Assim, coloca a mão na boca. Mão na boca. Aí ele gritava bem alto. Impuro, impuro, impuro. Agora começa a caminhar aqui no meio da igreja. Impuro, gritando bem alto. Vamos lá. Está na porta lá. Bem alto, bem alto.
Tinha que ser alto. Agora volta, agora volta. Continua gritando, continua gritando. Amém, amém. Nós já ouvimos, amém. Nós já ouvimos. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida dos nossos atores. Queridos, uma simples demonstração. Imagina a situação desses homens, querido. Sabe, eu acho, eu pensando aqui, vendo essa cena, querido, eu acho que nós, como povo de Deus, a gente tinha que fazer isso. Quando a gente chegar perto de alguém, a gente tinha que pôr a mão na boca e falar: eu sou impuro. O Senhor nos aceita impuro como nós somos. O Senhor tem misericórdia da nossa vida. Imagina a situação, cara, de um povo desse. Assim que nós somos, querido. A diferença é que era uma doença no físico. Existiam regras sérias, porque se um leproso não fizesse isso, ele era apedrejado e morto. Era lei, estava lá na lei de Moisés. Ele precisava fazer isso. Isso é muito forte, querido. Então há algumas curiosidades com relação à lepra. Isso, querido, nos remete a muitas pessoas que vivem uma lepra diferente hoje em dia. Quantas pessoas, querido, que não precisam pôr a mão na boca e gritar como está lá na Bíblia, mas que nós olhamos e falamos: lá é um nóia. Quem aqui já não disse: olha lá, está indo um nóia? Quem é um cara desse? Para nós considerado impuro. Uma prostituta, um traficante, alguém que vende droga, seja lá qual é a situação da pessoa, um mentiroso. Quantos impuros tem aí? Como nós éramos antes de chegar diante do Senhor: mentiroso, cachaceiro, né? Por fora bela viola e por dentro tombolorento. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sabe os túmulos do cemitério bem pintadinho? Chega na época dos finados, e daí vai um funcionário da prefeitura e passa cal naqueles túmulos que estão lá abandonados há anos. O que tem dentro daqueles túmulos? Osso, imundícia, poeira, cabelos apodrecidos. Por fora está tudo bonito, por dentro daquele jeito. Mais ou menos assim, querido, para a gente comparar a nossa vida antes de o Senhor nos aceitar. E Ele nos aceitou com todos os nossos defeitos. E é por isso que eu preciso ser agradecido. É por isso que eu venho celebrar o nome do Senhor no culto. É por isso que eu estou envolvido numa igreja. É por isso que eu suporto às vezes a carga de algumas coisas na igreja. É por isso que eu me alegro. É por isso que eu dizimo. É por isso que eu trabalho na obra. É por isso que eu venho no mutirão. É por isso que eu faço parte do corpo de uma igreja. Porque um dia o Senhor me aceitou do jeito que eu sou, querido. Eu, se riscasse um palito de fósforo perto, eu explodia. Era um pudim de pinga. E aí na segunda-feira, eu e mais um monte aqui na igreja. Não ri não, você está rindo de você. Não ri não. Nós éramos assim. E hoje nós podemos falar com muita tranquilidade. A gente ri sim, porque graças a Deus aquilo ficou para trás. Um dia o Senhor nos aceitou do jeito que nós somos, leprosos como esses 10 leprosos. Queridos, isso é maravilhoso. Não sei para você, mas para mim é maravilhoso. Fomos aceitos. Muitos vivem uma espécie de lepra. Muitos nem se aproximam, né, de algumas pessoas por conta da lepra. Muitos não conseguem. Querido, será que aquelas pessoas que não conseguem vir numa igreja, será que elas não conseguem se aproximar por causa da nossa impureza? Que às vezes a nossa impureza é diferente daqueles que estão lá fora. Às vezes eles enxergam muitas coisas em nós.
muitas lepras no meio do povo de Deus. Infelizmente, há muitos leprosos trabalhando contra a obra. A lepra que expulsa muitos para chegarem na igreja. Isso é muito sério, querido. A gente precisa pensar muito em nós. Chegamos do jeito que nós estávamos. O Senhor nos alcançou. Se eu chamar aqui alguns testemunhos, né? Tem irmão que chegou drogado na célula. Drogado. Naquela noite da conversão ele jogou pino de cocaína no rio, querido. Chegou leproso. E o Senhor aceitou. Do jeito que estava. Isso é motivo de se alegrar, querido. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de ser feliz. Isso é motivo de me mover na obra do Senhor. Isso é motivo de eu abrir minha célula. Isso é motivo de eu discipular alguém, de eu cuidar de alguém. Isso é o motivo de eu ficar com o meu bocão fechado. Querido, que tem de gente desmotivando os outros com conversa fiada. Eu preciso cuidar, querido. Eu tenho que falar bastante de Jesus, bastante de Jesus. Falar nada dos outros. Nada. Cada um de nós tem uma nossa lepra, querido. Cada um de nós temos a nossa impureza. Antes de falar de alguém, põe a mão na boca e fala assim: eu sou um impuro. Eu sou um impuro. Pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. Amém? Vamos lá? Terceiro, eu sou agradecido, eu sou feliz, porque Jesus teve compaixão de cada um de nós. Versículo 13. E aí, ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha o quê? Compaixão de nós. Jesus tem compaixão de nós. Eles gritaram: Jesus, tenha compaixão de nós. E eles foram ouvidos. Ouvidos. Imediatamente foram ouvidos. Quando o evangelho chegou até nós, imediatamente nós fomos ouvidos pelo Senhor. É por isso que eu me alegro, querido. Quando o Senhor Jesus, no alto da cruz, gritou: está consumado. Ele teve compaixão de toda a humanidade. Todos nós somos alcançados por essa compaixão. Ele se colocou no nosso lugar, querido. E isso é motivo, querido, de não ser azedo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: a partir de hoje, mas fala aí, querido. Você que é crente, não seja azedo. Seja feliz. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, querido. Inclusive eu. Ele teve compaixão de nós. Imediatamente eles foram ouvidos. Imediatamente. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo. Vem a dificuldade? Em tudo. A pastora está lutando com o menisco do joelho desde o dia 8 de agosto. Ela ganhou de presente no aniversário dela. Essa semana fomos fazer um exame em Campo Grande. E nós estamos firmes. Em tudo dai graças. E se fosse algo pior? E se fosse um câncer? E se fosse algo desse tipo? Então nós estamos tranquilos. No momento certo Deus vai dar vitória, querido. Em tudo dai graças. Como crente é reclamão. Eu gostei muito de um texto de Michael Kiost. E ele diz assim: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quanto a tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, que há tanta gente que não tem para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir e amar. Há tantos que choram, tantos que se odeiam,
tantos que se revolvem em pesadelos, tantos que morrem antes de nascer. E é maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco e pedir, tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Gente, a gente não para pensar, querido, na hora da murmuração, querido. Né? Quando veio a pandemia e alguns aí encurtou o serviço, por exemplo, né? É da carne murmurar. Né? Como eu disse no outro culto, né? Eu corri lá comprar uma cesta básica. Está o pastor com um carrinho de mão com a cesta básica no meio da rua. Que vergonha, que vergonha. Né? Engordamos nessa pandemia. Está todo mundo bufando de gordo. Todo mundo ficou em casa comendo. Faltou alguma coisa? Gente do céu. Quantas coisas nós temos, querido. Nossos olhos perfeitos. Quantos já não estão no nosso meio, querido. Nós precisamos agradecer. Nós temos muito mais coisas para agradecer. É por isso que eu gosto daquela oração que você usa o dedo da mão. Você lembra daquela oração, querido? O primeiro dedo é o dedo que pega em todos. Então a gente começa a oração exaltando o nome do Senhor. É como se esse dedo representasse a Deus. Então a gente começa a oração: Pai, Tu és santo, Tu és longânimo, Tu estás sentado no meio dos querubins, Tu está lá no alto e sublime trono. Pai, a gente exalta a Deus no começo da oração. O segundo dedo, faz assim com esse dedo. Agora aponta para você. É aquele dedo que você quer apontar, mas aponta para você. Pede perdão para Deus. Exalta a Deus, pede perdão para Deus. E daí o maior dedo, a gente faz o que na oração? O maior, a gente mais agradece. Então o dedo, né? Aquele dedo vesterento lá que não pode apontar. A gente agradece. Agradece. Aí gostaram, né? Como que o ser humano é, né? A gente mais agradece. O dedo da aliança, o anelar, a gente intercede. Intercede pelos outros. Há uma aliança com Deus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Uma aliança com Deus. Exalta, pede perdão, o maior agradece, intercede pelas pessoas, e o pequenininho, vou usar o meu que é pitoco ainda. Pequenininho, pede. Pede. O menor dedo, né? Ainda usa o pitoquinho, que é para pedir menos ainda. É aquele que a gente vai pedir. Amém? Glória a Deus. Quarto, agradecemos a Jesus, porque Ele sempre coloca pessoas para nos abençoar. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentam-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Interessante, querido, isso aqui. Jesus manda eles ir até os sacerdotes da época, as autoridades, para declarar a cura. Deus faz um milagre, Deus opera um milagre, mas sempre usa as pessoas. Você sabia disso? É alguém que vai liberar uma palavra. Queridos, quando eu oro por cura, e nós já oramos por cura, pessoas que foram curadas de câncer, mas quem disse está curado foi o médico. Foi ele que suspendeu o remédio, foi ele que a autoridade em cima da medicina. Deus coloca pessoas sobre nós. Deus coloca pessoas para dar direção na tua vida. É por isso que você está na congregação, querido. É por isso que você anda com pessoas. Pega o hábito de conversar com seus líderes. Pega o hábito de compartilhar com seus líderes. Não é que o líder quer saber de tudo da sua vida. Ele quer, querido, se eu sei de detalhes de coisas, ou o teu discipulador, eu vou sabendo que eu vou orar para você. Tem gente que vai: eu não conto nada para ninguém. É, cabeçudo, vai bater cabeça sozinho. Aí eu vou orar pela tua vida, eu não sei nada de você, absolutamente nada. Aí eu vou falar: Senhor, abençoa ele, em nome de Jesus, joga um sal grosso, manda embora. Não sei nada. E da minha vida, o meu discipulador, ele sabe que quando ele vai orar, essa semana aconteceu algo assim tremendo.
E depois ele mandou um print para mim. Eu estava orando sobre isso, sobre a tua vida. Porque eu tinha compartilhado com a minha autoridade. Eu compartilhei com ele. A tendência de dar certo e não dar errado é muito grande. Jesus manda eles ir até os sacerdotes. Os sacerdotes então olharam, porque estava lá na lei mosaica, que assim que a lepra, que as manchas começassem a sair, o sacerdote ia olhar na pessoa e na pele, ia declarar ele curado. Amém? Então sempre há alguém, uma autoridade sobre a tua vida. Isso vale também lá quando nós estamos aí no secular, querido. Precisamos aprender a respeitar a autoridade, querido. A autoridade constituída precisa ser respeitada. Nós não sabemos quem vai ser o nosso futuro prefeito, os vereadores. A gente chuta, tem suposição, existem pesquisas. Um fala uma coisa, outro fala outra, a gente não sabe. Mas o eleito, seja quem for, essa igreja aqui, se você é dessa igreja e o seu candidato não se eleger, você vai ter que orar pelo adversário, querido. Porque ele vai ser a autoridade sobre nós. Amém? Nós não olhamos as pessoas, olhamos o cargo que é investido, porque Deus que coloca lá, em nome de Jesus. Aleluia! Então, às vezes, querido, nós somos um pouco mal agradecidos com as pessoas que são autoridades sobre nós. E você sabe disso. Nós precisamos ser agradecidos com as pessoas que principalmente oram por nós. Ser agradecidos, amado. Agradeça o seu discipulador, o seu líder de rede, o seu pastor. Querido, eu não desejo mal de ninguém aqui nessa igreja. E nem na cidade inteira, e nem em lugar nenhum. Né? A gente tem aprendido a glorificar a Deus na vida de cada um. Mas seja grato pelas autoridades. Seja grato. Quantas vezes, querido, vou voltar para o secular. A gente está no meio da campanha, não tem como não lembrar. Mas quantas vezes, quando eu era do mundão e eu fazia campanha, e o meu adversário, eu mais perdi a eleição do que eu ganhei. E quantas vezes eu espraguejava quem ganhava. Eu não conhecia os princípios. A gente não pode ser assim, querido. Nós precisamos honrar a autoridade. Isso vale para a polícia, isso vale para qualquer lugar que nós chegarmos. E lá tem um lugar. Se eu vou no comércio de um irmão, ele é autoridade naquele lugar, querido. Se eu vou na casa de alguém, lá tem o homem, a mulher, são autoridade. Nós precisamos aprender a respeitar. Para encerrar, 5º ponto. Ser agradecido é sinal de salvação. Como eu conheço um salvo? Como eu conheço um salvo? Não olha para a pessoa, ele é um salvo. Queridos, eu lembro sempre de uma história do pastor Luiz Hermínio. Eles tinham uma... Quem conhece o pastor Luiz Hermínio? Ele teve em Guialopes em 2008. Ficou 4 dias pregando na fonte. 4 dias. Ministério enorme, Ministério Mevan. E eles, no começo do ministério, eles tinham um programa numa TV local lá de... Como é a cidade dele lá? Itajaí, Santa Catarina. E ele conta a história que eles foram na casa de um senhor bem pobre. Mas pobre mesmo. E eles escolhiam assim pessoas bem humildes, bem pobres mesmo. Chegando lá, aquele senhor saiu para fora com uma alegria. O pastor Luiz Hermínio contava e chorava no testemunho. Ô pastor, glória a Deus, o pastor aqui na minha casa, a paz do Senhor. Era crente o velho. E aí ele já, o irmão é crente, sou crente, aleluia, graças a Deus, aleluia. E aí ele disse que já não tinha um dente na frente, só tinha os 2 zagueiros do lado, né? Bem humilde mesmo. E aí ele falou, entra aqui na minha casa, pastor, aleluia. Entraram, tiveram que abaixar para entrar na casinha deles, que era com a mão na cintura, assim a casa. A cama tinha um tijolo escorado, um dos pés. Falou, pastor, fazer um café, uma honra o senhor estar aqui. Aquela chaleirinha preta, aquela chaculateira, quem lembra da chaculateira? Fez aquele café, aquela humildade. Ele falou, mas o que marcou aquele homem era a alegria de ver nos olhos dele.
Era a alegria e o agradecimento a Deus por tudo. E aí, o pastor perguntou para ele: e aí, seu João, e a sua esposa? Morreu faz uns 20 dias, foi para a glória, aleluia, está com o Senhor me aguardando, glória a Deus, bem assim. E eles ficaram encantados com aquele homem. Eles foram lá para levar algo para aquele homem, eles foram lá para abençoar o homem, eles estavam sendo abençoados com a alegria daquele homem. E aí, para encerrar o programa, tomaram aquele café, né? Tomaram café, uma xícara sem alça, um copinho de massa de tomate, tomaram aquele café, e aí olharam: o seu João, o senhor conhece o nosso programa? Conheço o programa do pastor, aleluia, graças a Deus, o pastor tem levado ajuda para muita gente. Então, mas hoje nós estamos aqui. Oh, que bom, eu estou muito feliz, aleluia, glória a Deus. Não, o senhor não entendeu o que o senhor está precisando do quê? Não estou precisando de nada não, eu tenho Jesus, ele falou. Não, mas nós queremos ajudar o senhor a comprar uma cama. Não preciso de nada não, eu tenho Jesus no meu coração. Diz que eles saíram de lá tão envergonhados, tão ministrados no coração. Olha para a sua vida, querido, tudo que você tem. Olha para a tua casa. Olha para a tua roupa cheirosa, quando você tira da tua máquina faz tudo. Antigamente a máquina era o braço da mãe, né? Fazia tudo na casa. Pá, naquelas tauba, né? Falava tauba ainda, não falava nem tábua. Hoje a gente tem de tudo, de tudo. O que falta no nosso coração, povo de Deus, é alegria e agradecimento. Agradecimento por tudo que o Senhor fez. Todas as manhãs, eu e a pastora, nós damos as mãos. Na hora do nosso café, nós louvamos a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pela vida de vocês, por essa cidade maravilhosa. Querido, choveu pedra, deu temporal, quebrou tanta cidade. E a Lopes, a chuva caiu assim, ó, brandamente. A hora que aquela chuva estava caindo, eu fiquei lembrando disso. Temos tanta coisa para agradecer, querido, tantas coisas para agradecer. Ser agradecido é sinal de salvação. Querido, um murmurador, um reclamador, um falador, falta alguma coisa na vida, querido. Falta alguma coisa. Eu creio que não é um convertido, eu creio que não é um salvo. Eu creio que é uma pessoa que não entendeu ainda o propósito de Deus. Amém? Queria que você fechasse teus olhos, querido. Essa noite nós temos motivos para agradecer a Deus. É um culto para nós agradecermos. Estamos quase saindo dessa pandemia. Nós temos o privilégio de ter um lugar para congregar, querido. Temos tantas bênçãos, tantos testemunhos de vitória. Queridos, nós vemos tanto falar em crise, amados, e nós não vemos crise aqui no nosso lugar. Nós não temos crise. Nós somos abençoados. Eu creio que aqui, que cada família aqui representada tem algum problema, alguma luta. Mas luta nós vamos ter, queridos. Agora nós podemos ser felizes com a família que nós temos. Eu creio que como igreja, essa grande família que nós somos, nós podemos ter N lutas aqui dentro. Mas eu sou muito feliz por ter a presença de cada um de vocês do meu lado. Por poder olhar para cada um de vocês e me fortalecer. Porque eu quero chegar no céu, querido. Eu quero apresentar um povo salvo, um povo eleito, um povo feliz, um povo agradecido por tudo que nós temos recebido. Eu conheço a luta aqui da maioria, e como eu sempre lembro, querido, existem algumas lutas que vocês passaram que eu não sei se eu suportaria, e eu vejo o brilho nos olhos, eu vejo de vocês um coração agradecido. Queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor para encerrarmos, querido. Canta junto com essa canção.
Adore o Senhor, adore o Senhor. O crente, ele é feliz, ele é alegre. Pai, nós nessa noite, através da Tua palavra, nós aprendemos a ser agradecidos por tudo que Tu tens feito, Senhor. Eu creio, ó Deus, que Tu está levantando uma geração de pessoas que vão entender, Senhor, que o maior prêmio, que aquilo que Tu fez de maior e mais grandioso, ó Deus, foi lá na cruz, Pai, quando Tu me deste o direito de novamente falar com Deus, quando eu posso ter a certeza que um dia nós estaremos todos reunidos na Nova Jerusalém, completamente curados, restaurados, com corpo glorificado, com corpo incorruptível, ó Deus. E é por isso que nós nos alegramos, e é por isso que nós festejamos aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu aprendi que de aparências eu não posso viver. Eu aprendi que sou um palco e a estrela é você. Então quebrei os pedestais que eu fui, não mais serei, pra me derramar. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, bem forte. Aleluia. Vamos pensar muito antes de reclamarmos, né? Muito antes de reclamarmos. Tudo que o Senhor tem feito para nós. Vamos encerrar, queridos. Vamos encerrar. Que você tenha uma excelente semana, como essas que passaram. Excelentes células. Queridos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Deus te abençoe. Eu aprendi. Mendes, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que nós possamos usar ela nas nossas células, Pai. Que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, para cada vida, Senhor. Que nós possamos ser cura, Senhor, que através do Seu nome, Jesus. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, verdadeiramente, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos leve em paz, Pai. Esteja conosco, que seja uma semana para cada um, Senhor, de vitória. Que seja uma semana, Senhor, de aprendizagem, Pai. Estamos gratos, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Assim nós encerramos esse culto de adoração, Jesus. Amém. Eu sou fantoche do sistema, caricatura de um dilema. Eu sou a imagem do meu Senhor. A cruz é o que define quem eu sou. Eu aprendi que o meu sucesso está guardado em Ti. Eu aprendi que sem verdades eu não posso seguir. Eu não
não sou feito de mentiras. Uma face pare de mascarar. Eu sou tua igreja e tu és tudo pra mim. Eu aprendi que de aparência eu não posso viver. Eu aprendi que sou um pau e a estrela